A maioria das pessoas que é presa pela isca de Satanás nem sequer percebe isso. A isca de Satanás expõe um dos laços mais enganosos que Satanás utiliza para tirar os crentes da vontade de Deus. A ofensa. A ofensa. A ofensa. A ofensa. Agora, Jesus faz essa declaração no primeiro verso. Então ele disse aos discípulos: é impossível que não venham ofensas. Repita comigo: ofensas. Agora, ofensa, no grego, é uma palavra antiga grega que é escândalon. Repita isso comigo: escândalon. Esta é uma palavra grega antiga usada para descrever o gatilho da isca que os caçadores usavam para pegar pequenos animais e pássaros. O caçador colocava a isca no escândalon, no gatilho, como chamamos hoje, e o animal pegava, ou o pássaro pegava a isca, e a gaiola fechava, prendendo ou matando ele. Desta forma, uma ofensa é a isca de Satanás, para pôr você, o crente, sob o cativeiro dele. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal Sabe Aquele Livro. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Éder Chaves e hoje a gente vai falar de um livro que não está figurando aí entre os mais vendidos, os top 10 ou qualquer outra lista que seja aí dos maiorais aí, ultimamente não, mas é um livro que tem uma literatura muito abrangente, muito concisa no tocante ao público religioso, né? E também para aqueles que, independente de sua religião, adotaram o cristianismo assim como sua força, sua caminhada oficial e por ele trilha aí os seus caminhos de Deus, tá bom? Eu tô falando desse livro aqui, A Isca de Satanás, de John Bevere. É um livro esclarecedor demais. É um livro cheio de contos, cheio de histórias, cheio de revelações, onde o próprio autor explica por que tantas coisas, tantas situações acontecem em nossa vida e nos dá aquele alento de, entendendo essas coisas, a gente possa, a partir daquele momento, saber como agir diante delas. E, como vocês viram aí no início, né, a ofensa é o tema principal desse livro. Tá bom? Então, roda a vinheta pra gente já começar a falar sobre ele. Cara, tem um livro do John Bevere, ele chama A Isca de Satanás. E aí você pensa, né? A isca de Satanás é o sexo ilícito, é o não sei o quê. E ele fala sobre ofensa. Ele fala, cara, uma das coisas que destrói ministérios que ainda nem começou, né? Exatamente. Ofensa. Por causa dessa ferida, um ministério podia não ter começado. É verdade. Entendeu? Então você vai reparar que sempre Satanás vai usar a boca de alguém, o momento de alguém pra te ofender. Porque se ele conseguir uma ferida na sua alma, ele trava um monte de coisa. Sim. Então o nosso papel daqueles que já foram ofendidos é perdão. É perdoar, é liberar. É saber, ele erra nisso, eu erro naquilo. Isso. E é liberar. Vamos lá. Resumo de A Isca de Satanás, de John Bevere. Pessoal, essa é uma obra cristã que aborda um dos temas mais delicados e universais da vida espiritual: a ofensa. Bevere argumenta que a ofensa é uma das armas mais eficazes que Satanás usa para aprisionar os cristãos, causando divisão, isolamento, mágoas profundas e, em última instância, afastando as pessoas de Deus. O título, A Isca de Satanás, refere-se à metáfora de como a ofensa funciona como uma armadilha, algo aparentemente inofensivo, mas que, ao ser aceito, prende o indivíduo em ciclos de ressentimento e amargura. O conceito de ofensa como armadilha espiritual. Bevere explica que a ofensa é inevitável. Todos enfrentam situações que podem gerar mágoas e sentimentos de injustiça. No entanto, o que diferencia a caminhada cristã é a forma como se lida com essas ofensas.
Ele baseia sua reflexão em passagens bíblicas como Lucas 17:1, onde Jesus alerta que é impossível que não venham escândalos. Essa advertência mostra que o enfrentamento de ofensas é parte integrante da vida, mas também revela que elas são uma prova espiritual. A obra foca principalmente em como a ofensa é uma ferramenta que Satanás usa para dividir relacionamentos, seja no contexto familiar, na igreja ou em outras áreas da vida. Quando as pessoas aceitam a ofensa, começam a nutrir amargura, que se torna um obstáculo para o perdão e o amor. Segundo o autor, isso as isola, tornando-as vulneráveis à influência maligna. Os sintomas e as consequências da ofensa. O autor explora os sintomas de alguém que caiu na armadilha da ofensa. Entre os sinais mais evidentes estão a amargura. A ofensa não resolvida gera ressentimento que envenena o coração. Distanciamento. Pessoas ofendidas tendem a evitar aqueles que as magoaram, criando muros de isolamento. Perda de comunhão. A falta de perdão impede o crescimento espiritual e dificulta o relacionamento com Deus. Bever também aponta as consequências da ofensa não tratada. Uma das mais graves é a interrupção da paz interior e a quebra de relacionamentos. No contexto da igreja, a ofensa pode causar divisões entre membros, enfraquecendo a comunidade e prejudicando o testemunho cristão. A solução, o poder do perdão. Um dos pontos centrais do livro é a solução para a ofensa. O perdão genuíno é incondicional. O autor enfatiza que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão que deve ser tomada em obediência a Deus. Ele cita exemplos bíblicos como a história de José, que foi traído por seus irmãos, mas escolheu perdoá-los e confiar nos planos de Deus. Além disso, o autor ressalta a importância de não cair no engano de justificar a falta de perdão com base na gravidade da ofensa. Ele afirma que, enquanto estivermos retendo o perdão, estamos entregando poder ao inimigo para nos manter presos. A verdadeira liberdade só é alcançada quando liberamos a mágoa e permitimos que Deus cure nossos corações. A maturidade espiritual e o teste da ofensa. Bever apresenta a ofensa como uma oportunidade de crescimento espiritual. Ele acredita que Deus permite que situações de conflito surjam como uma forma de testar nosso caráter e nos moldar à imagem de Cristo. Quando enfrentamos a ofensa com humildade, aprendemos a depender mais de Deus, desenvolvemos o fruto do Espírito e nos tornamos mais resilientes espiritualmente. O autor, porém, alerta que o crescimento só ocorre quando escolhemos não reagir com vingança ou autopiedade. Ele reforça que Jesus é o exemplo máximo de como lidar com a ofensa, pois, mesmo sendo injustamente acusado, insultado e crucificado, ele escolheu perdoar, declarando: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Práticas para superar a ofensa. No decorrer do livro, Bever apresenta ferramentas práticas para lidar com a ofensa. Reconhecer o problema, ou seja, admitir que foi ofendido, é o primeiro passo para buscar a cura. Orar pelos ofensores, interceder por aqueles que nos magoaram, ajuda a quebrar o círculo da amargura. Ler e meditar na palavra de Deus. As Escrituras oferecem orientação e conforto para vencer o ressentimento. Buscar ajuda na comunidade cristã. O apoio de líderes e amigos espirituais é essencial para enfrentar essas situações difíceis. A vitória sobre a ofensa. No desfecho de A Isca de Satanás, o autor ele encoraja os leitores a não subestimarem o impacto da ofensa em suas vidas pessoais. Ele relembra que o chamado cristão é viver em amor e comunhão, e que a única forma de alcançar isso é rejeitando a armadilha da ofensa e abraçando o caminho do perdão.
O livro, portanto, é um convite à introspecção e ao fortalecimento espiritual. Ele desafia os leitores a examinarem seus corações, identificarem áreas que possam estar presos pela ofensa e tomarem medidas concretas para se libertarem. Ao fazer isso, o autor assegura que é possível viver em plenitude, livre das correntes do inimigo e firmados no amor de Cristo. John Bevere, em A Isca de Satanás, entrega uma mensagem contundente e transformadora ao abordar a ofensa como uma das armadilhas mais sutis e perigosas na vida cristã. A obra não apenas revela como as ofensas podem aprisionar os crentes, mas também oferece uma solução clara e prática para superá-las, fundamentada na Palavra de Deus. A principal lição do livro é que a ofensa é inevitável, mas permanecer ofendido é uma escolha. Bevere destaca que, ao nutrirmos mágoas e ressentimentos, colocamos-nos em uma posição de vulnerabilidade espiritual, afastando-nos de Deus, da comunhão com os outros e do propósito que Ele tem para nossas vidas. A ofensa age como uma corrente que nos prende, alimentando a amargura e dificultando a nossa capacidade de perdoar e de viver em liberdade espiritual. O autor enfatiza que o perdão é a chave para superar essa armadilha. Ele mostra que, enquanto o perdão é uma decisão dolorosa e desafiadora, é também libertador. Não se trata de ignorar a ofensa ou negar a dor causada, mas de escolher, em obediência a Deus, liberar o ofensor e confiar que Ele é justo para lidar com a situação. O autor destaca que o perdão não beneficia apenas o ofensor, mas também o ofendido, pois liberta o coração de pesos que impedem a paz e o crescimento espiritual. Outro aspecto importante do livro é a perspectiva de que as ofensas podem ser encaradas como oportunidades de crescimento e maturidade espiritual. John Bevere apresenta a ofensa como um teste divino que revela as fragilidades de nosso caráter, desafiando-nos a desenvolver qualidades como humildade, paciência e amor. Ele aponta que, ao enfrentar as ofensas com uma atitude de entrega a Deus, nos tornamos mais semelhantes a Cristo, que perdoou seus algozes, mesmo em meio à dor e à injustiça da cruz. No âmbito da igreja, a isca de Satanás traz um alerta importante. A ofensa tem o poder de destruir a unidade do corpo de Cristo. O autor ressalta que o inimigo frequentemente usa mágoas e ressentimentos para semear discórdia e divisão entre os cristãos, enfraquecendo a missão da igreja no mundo. Por isso, é essencial que os crentes cultivem um espírito de reconciliação, buscando resolver conflitos de forma amorosa e humilde, sempre com foco na restauração e na comunhão. Por fim, Bevere conclui com um convite para uma vida de liberdade. Ele desafia os leitores a não permitirem que a ofensa os controle ou defina suas ações. Ao rejeitar essa armadilha e abraçar o perdão, experimentamos a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece, uma vida marcada pela paz, alegria e plenitude em Deus. Assim, a isca de Satanás não é apenas uma advertência sobre os perigos da ofensa, mas um chamado para uma transformação profunda. É uma obra que inspira os cristãos a romperem com ciclos de mágoa e ressentimento, a enfrentarem seus próprios corações e a viverem com propósito e liberdade no amor de Deus. Com isso, Bevere nos lembra que, embora a ofensa seja uma realidade inevitável, a vitória sobre ela é possível para aqueles que confiam em Cristo e escolhem o caminho do perdão e da reconciliação.
Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aqui do resumo, peço gentilmente que vocês deixem o like aqui no canal, ativem o sininho e se você ainda não é inscrito, convido você humildemente a se inscrever aqui no canal para ficar antenado sempre com as novidades que eu postar aqui, pois à medida que você se inscreve, você fica sabendo de cada vez que eu postar um resumo de um livro aqui e você vem correndo conferir, assim como você acabou de fazer com esse belo livro aqui, com essa bela obra de John Bevere, que já tem o joinha aqui de livro excelente aqui do canal, tá bom? Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, que Ele os proteja e os abençoe grandemente e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Espero muito que tenham gostado, tá bom? Sendo assim, tchau pessoal, até mais, até o próximo resumo.